Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje vamos analisar o PIB brasileiro para o terceiro trimestre, que foi divulgado hoje pelo IBGE. Ele veio bem acima do estimado pelo mercado, que esperava uma retração, bem diferente do próprio indicador econômico antecedente do Banco Central, que mostrava também uma retração, bem diferente dos chamados indicadores econômicos de alta frequência, aqueles que acompanham a economia praticamente em tempo real, mas eu quero mostrar os próprios dados que foram divulgados, afinal isso aí, essa questão aí, por que veio diferente, é assunto para outro vídeo, mas mesmo com os dados que foram divulgados, tem uma configuração, uma dinâmica em andamento, que se você entender ela, você vai estar em outro patamar em termos de compreensão da dinâmica da economia e identificar, será que temos um voo de galinha ou é um crescimento sustentável? Então vamos dar uma olhadinha aqui, sem mais delongas. Temos aqui a apresentação do IBGE, foi divulgado hoje o PIB do terceiro trimestre, e temos aqui, né, os resultados. Olha aí, o trimestre cresceu 0,1, né, aí tem em relação ao mesmo período do ano passado, ano contra ano, enfim, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Temos aqui uma dinâmica que vai lá desde 2010, temos aqui o PIB na ótica de uma série encadeada com ajuste sazonal, ou seja, é a forma mais apropriada de você acompanhar e comparar o PIB ao longo do tempo. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, você tem aqui o PIB em azul, e que componentes contribuíram para esse movimento do PIB? Você tem aqui o consumo das famílias, em vermelho, você tem os gastos do governo, em verde, e você tem aqui em roxo os investimentos, chamados em economia de formação bruta do capital fixo. Investimento em economia é tudo aquilo que amplia a capacidade instalada, a capacidade de produção de uma economia. E o ponto principal é que os investimentos eles são um dos motores mais importantes do crescimento de longo prazo. Não adianta nada ficar estimulando só a demanda se a oferta do país ela não está se expandindo. Você coloca a economia acima da sua capacidade, começa a gerar uma série de distorções, dentre elas pressões inflacionárias. Então dá uma olhadinha no que está acontecendo aqui. O PIB vem subindo, né, nos últimos trimestres, em azul, mas quem que está contribuindo para isso? Consumo das famílias, aqui em vermelho, gastos do governo. Já investimentos, estava lá meio de lado, e nos últimos trimestres caiu e caiu bastante. Então, aquele componente, né, que permite o crescimento sustentável, ele está indo super mal, enquanto o consumo das famílias e gastos do governo, eles estão em alta. Então, a gente tem uma configuração do chamado voo de galinha. Você está fazendo a gestação do voo de galinha. Quer dar uma olhadinha no passado? Segura na cadeira aí, olha só. Em 2013, a gente tem uma configuração parecida. Os investimentos começaram a cair, enquanto o consumo das famílias estavam subindo, e os gastos do governo também. Quem olhasse o PIB no curto prazo, no jornal, ia comemorar, mas estava sendo o quê? Preparado ali, encomendado, justamente um voo de galinha. Na verdade, veio uma recessão fortíssima, 2015, 2016, e que foi até pior do que a própria pandemia. Então, o que é importante? É importante você entender que dinâmica que está acontecendo no PIB, o que está contribuindo com o crescimento dele, se tem os motores de longo prazo, os principais motores de longo prazo para crescimento econômico, investimentos, ampliar a capacidade instalada de produção de país, melhorar a infraestrutura e produtividade, ter inovações tecnológicas, um ambiente que você tem esses ganhos de produtividade que permita produzir mais em menos tempo, com menos matéria-prima, também ter um conhecimento e know-how de produzir coisas aí que poucas pessoas, poucos países sabem produzir, ou nenhum país sabe produzir, tem um alto valor agregado, enfim. E a gente está justamente com essa configuração de que o que está puxando no curto prazo, consumo das famílias e gasto do governo. Então, por exemplo, se você quer ser um ministro da Fazenda e ficar bem na fita, você vai lá e no curto prazo você estimula loucamente o consumo das famílias, nem que as pessoas se endividem, façam o que tiver que fazer, abre as torneiras do crédito, aumenta pra caramba os gastos do governo, puxa esse PIB de curto prazo, não está nem aí se está crescendo ou não os investimentos, vai sair no jornal, o PIB cresceu tanto no trimestre, o PIB cresceu tanto no ano, etc. E com o tempo, quando você vê que a coisa está começando a sair do trilho, ou seja, a economia está ficando muito aquecida, está muito acima da sua capacidade, do chamado PIB
potencial está muito ali no território de distorções, você pula fora. Você faz um discurso bonito, quer ficar com a família, foi uma honra servir o país e cai fora. Aí vem a bomba, aí vão falar, na época do ministro Rittenband, a economia crescia 5% ao ano, crescia 8%, e agora estamos em recessão e etc. Você vê como a economia, dá para você enxerga as dinâmicas, você sabe o que está vindo ali pela frente, o que você está encomendando. E separei aqui para vocês também uma questão justamente para a gente ver esse conceito importante de crescimento de curto prazo e crescimento de longo prazo. A linha azul é o PIB efetivo, é esse aí que a mídia dá loucamente atenção, que ele é influenciado pelo consumo das famílias, gasto do governo, investimentos, etc. Né? Relações que o país tem com o resto do mundo. E aqui a gente tem, na linha laranja, o PIB potencial. PIB potencial, aí você só estimula ele cresce através de investimentos e ganhos de produtividade. Veja como está aqui, meio estagnado na última década, essa linha laranja, e por isso que qualquer suspiro, como foi esses últimos trimestres, já no segundo trimestre ele já estava acima do PIB potencial, com o resultado de hoje, ainda mais, ainda tem o debate, o PIB potencial, ele aumentou por conta disso e aquilo e etc. Mas o fato é, a economia já no curto prazo já está acima ou muito próximo do potencial, que você tem várias formas de calcular o PIB potencial, essa aqui é a forma que eu julgo mais apropriada, e quer ver que coincidência? Olha só, aquele período que eu te falei lá, a partir de 2010 e 2013, olha quanto tempo, linha azul acima da laranja, economia acima do potencial. Já um período ali de 98, 99, olha a linha laranja, cresceram a uma velocidade maior que a azul, então você tinha, de certa forma, ali um crescimento mais sustentável. Na política econômica, justamente esse, né, é o grande mix que você tem que fazer. Você tem que conseguir estimular o crescimento de longo prazo numa velocidade maior que a de curto prazo, para você justamente não entrar em território de distorções. E o que está acontecendo? Vamos colocar aqui de novo para vocês. Está acontecendo essa dinâmica de os componentes que têm puxado o PIB no curto prazo não são aqueles que vão dar os frutos do crescimento de longo prazo. É só no curto prazo para sair bonito na fita e não é sustentável. As pessoas vão se endividando, etc. A economia vai operando em território de distorções. Você tem que ver se esse consumo das famílias está acompanhando renda ou não. Você tem que ver esses gastos do governo são sustentáveis, as contas públicas estão em ordem para continuar loucamente aumentando isso. Enfim, olha, de um gráfico simples, quantos conceitos a gente consegue trabalhar, quantas dinâmicas a gente consegue enxergar e ver o que tem pela frente. Então, temos aí, então, essa combinação que aconteceu lá naquele período de 2013, 2014, a economia lá acima ou já muito próximo do seu potencial, os investimentos vêm caindo, isso é um sinal muito, muito ruim, então, mas agora vocês já estão craques. Espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês a mudar de patamar em termos de conhecimento de base, e agora vocês estão craques aí em poucos minutos para acompanhar o PIB. Depois a gente faz mais vídeos detalhando mais, e também, principalmente, essas divergências que aconteceram no resultado deste terceiro trimestre. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todo mundo. Valeu e até a próxima. Valeu demais, pessoal.